Olá, povo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora que você escuta. Acho que é a melhor hora que você acha aí. Então quero que você tenha uma boa hora que você escutou isso e aí adiante. Hoje nós estamos falando sobre personalidade e talvez você entenda, ouvindo isso, talvez você entenda, né? Se você tiver vontade de entender, você vai entender. Por que existe um monte de igreja? Igreja X, Y, Z, igreja sei lá o que, né? Que segue uma doutrina X, Y, Z, que não segue doutrina, que segue isso, que segue aquilo. E eu quero ver se você entende o que nós vamos falar aqui. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, em 1 Pedro 4. Primeiro você tem que definir assim, a Bíblia é verdade? Será que existe fundamento na Bíblia? Primeira coisa que você tem que pensar, será que isso existe mesmo? Será que eu devo seguir a Bíblia? Será que não? Qual é o ponto-chave da coisa? Eu gosto de comparar até muitas traduções aí, algumas versões, para não ter, como que eu posso falar? Não ter dúvida sobre a coisa, eu quero entender. Então eu tenho uma tradução aqui e eu quero que você leia aí na tua Bíblia 1 Pedro 4, 1 a 3. Depois eu vou ler inteiro o capítulo, tá? Fala assim: uma vez que Cristo sofreu e suportou a dor, olha isso, que parte forte da Bíblia, vocês devem ter a mesma atitude que ele. Devem estar prontos a sofrer também. Lembrem-se, quando os seus corpos sofrem, o pecado perde o seu poder e vocês não estarão gastando o resto de suas vidas andando atrás de desejos malignos, mas estarão preocupados em fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já andaram bastante nas coisas pecaminosas que os ímpios apreciam e que levam os outros pecados terríveis, né? O pecado do sexo, a imoralidade, a embriaguez, as orgias, as bebedeiras e adorações a ídolos. Você vê que repete lá, embriaguez e bebedeira, que não é a mesma coisa. Você pode não ficar bêbado, mas pode gostar de descer o manguaço. Observem que nos diz, você vai observar aqui, o que nos diz aqui o verso 4, desse mesmo capítulo. É um momento muito difícil de encarar. É quando já fizemos uma nova aliança com o Senhor, né? Encontramos nossos amigos não crentes, ou até mesmo alguns crentes, que não querem compromisso com o Senhor. Aí começa a ver doutrinas e igrejas, você vai ver. Então assim, você vai ver no verso 4 até o 7 de 1 Pedro, que fala assim: naturalmente os seus velhos amigos ficaram muito admirados quando você não tiver mais ansiedade de se juntar com eles, né? Então, eu já vou ler o capítulo todo, que é melhor, né? Você fala assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse pensamento. Armai-vos, é pegar essa arma. Que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Como é isso? Será que eu vou ter que ficar recebendo açoite, coisa assim? Não. Você sofre por uma coisa, por uma vontade antiga. Você gostava de alguma coisa, mas isso ia fazer mal para você. Então você sofre por isso, sofre na carne por isso. Só que depois tem a recompensa, porque você tem vida, você vai ter vida depois. Então, o sofrer na carne é resistir ao que você gostava, né? E te prejudicava. No verso 2: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo a carne, as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonaria, bebedice e abomináveis idolatrias.
Boachice é encher a cara. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento e de dissolução, blasfemando de vós. Você viu isso aí no 4 e no 3? Então, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, eu não tenho que estar preocupado com o que você pensa e ninguém. É uma escolha tua. Então, quando eu pego no pé, talvez eu esteja errado, porque eu tenho que te mostrar o caminho e você escolhe, né? Você tem que saber se você quer ver a palavra ou não. Aí não me importa se você quer seguir ou não, né? Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Isso é confuso, mas quando fala aos mortos, que Jesus foi pregar aos mortos lá no Hades para eles entenderem. E eles, aí não sei como que é o processo, né, de entendimento deles lá, como que foi a escolha também, mas sou muito pequeno para entender, né? E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Quer dizer, se você recebeu a palavra, não modifique ela, vá, né? Ou você recebeu amor, não modifique seu amor totalmente. Cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para tudo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de sermos participantes das aflições de Cristo, para que também, nas revelações da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intrometesse em negócios alheios. O que é isso? Não vai sofrer por essas coisas fazendo essas coisas. Você não pode, tá? Mas se padecesse como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Entende? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe as suas almas, como o fiel Criador, fazendo bem. Então, como a gente está entendendo, é complicado ser igual a Cristo, né? O que você acha? O diabo, ele é o nosso maior inimigo. Então, para você entender sobre doutrina, nós buscamos saber o que é da palavra. Nós trabalhamos num negócio chamado libertação, acho que você sabe disso. Então, o que é libertação? É se libertar das coisas do mundo e ser perfeito para Deus. É a nossa tentativa, e nós vamos buscar isso até o final. Então, o que acontece? Uma coisa importante para você saber. Por que tem tanta doutrina no mundo? Porque é o que o povo quer. Ou o diabo quer. Você fala, nossa, pastor, você está falando que as igrejas são um demônio? Não, filho, de jeito nenhum. Mas tem as pessoas que querem aquilo.
Na Bíblia tem um texto, depois eu leio, que fala assim que o líder ou o sacerdote é como o povo quer. Então, se o povo quer tal coisa, vai ter tal coisa. Você lembra que Arão, quando Moisés subiu no monte, nós falamos esses dias agora atrás, para pegar as leis, a especificação do templo, do tabernáculo, ele ficou muito tempo lá, talvez 40, 60 dias, 50, 40. E aí o que aconteceu? O povo falou assim: ô Arão, Moisés morreu. Faz aí um bezerro de ouro aí para a gente seguir. É o nosso Deus, a imagem do nosso Deus aí. Não é que o bezerro de ouro fosse um Deus à parte. Ele falava que era a figura de Deus. E eles queriam seguir. Só que não era para fazer. E fizeram. Né? E o Arão fez. Mas como entender isso? Não sei. Mas ele fez. Quando ele fez isso, ele obedeceu o povo, entendeu? E o povo gostou dele, entendeu? E é assim que funciona. A igreja, quem segue a palavra é considerado quadrado. Não é esse termo. Quadrado foi de 1900 e bolinha, né? Que os quadrados eram fora da caixinha. Eu não sei que termo eu vou usar. Tradicional demais? Sim, tradicional demais. Por que nós não somos tradicionais? Por que nós não podemos ser tradicionais? Por exemplo, por que nós temos que nos modificar para uma moda nova, um evangelho novo? Por que nós temos que fazer isso? Não sei, não precisamos. Por que nós temos que nos modificar para uma linha de pensamento nova? Hoje, vamos dizer, você vai lá nos Estados Unidos, tem os Quakers, tem outro nome lá, não lembro, que eles andam de chapéu, de carruagem, até hoje, no sul dos Estados Unidos, perto de Utah. E tem os Mormons em Utah também. Então, nesses locais tem um tradicionalismo muito grande, então eles não querem comunicação com a televisão, com as modernidades, carros, essas coisas, né, com o comércio. Eles plantam e vendem a colheita e tal, e sobrevivem, e tem uma comunidade fechada. Estão certos ou estão errados? Não sei. Eles seguem a palavra ou não? Não sei, não estou lá no meio. Era necessário? Eu vou falar a verdade, eu acho que no mundo de hoje era interessante. Mas a gente poderia estar descumprindo uma palavra dizendo: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. E outra palavra: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então é complicado. Nós temos que estar envolvidos no mundo, mas nós não podemos ser do mundo. Então por que existe um monte de doutrina? Porque existem muitas personalidades, não é? E tem personalidade que ela não gosta do que a Bíblia fala. Não gosta. Por exemplo, se você tem uma tendência para o mundo, por exemplo, né? Eu acho incrível que existe muita diferença dentro da igreja. Muita diferença. As mães e os pais que criam os filhos muito na palavra, muito dedicado à palavra, muito fechado na palavra, os filhos, eles não têm problema, eles não querem se contaminar com o mundo. Mas eles vão fazer 14, 10, mas eles estão dentro de casa, eles gostam e eles vão ficar dentro de casa, você entendeu? Eles vão gostar de estar nesse mundo separado do mundo, porque eles viram isso, eles cresceram com isso. Mas se seu filho ele for criado com você no mundo, ele vai querer o mundo, porque é gostoso. Lembra que fala a palavra que nós lemos?
é a concupiscência da carne, né? Ah, mas pastor, o que eu faço então com meu filho que tanto quer aí as festinhas, baladinhas dos amiguinhos e tal? Você tem tua criação, né? Então o que separa a doutrina da Bíblia e a doutrina que você aprendeu é o certo e o errado. Você tem que decidir pela palavra. Você vai pegar, olhar a palavra e falar assim, bom, a palavra diz isso, então tem que seguir isso, não outra coisa. A palavra diz isso e acabou. Eu tenho que seguir a palavra. Entendeu? Não sei se você está me entendendo. Se você me entendeu, então você tem que viver exatamente a doutrina da palavra. Ah, pastor, não estou entendendo o que você está falando. Entenda, qual é a sua identidade? Nós pregamos acho que há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, sobre a sua identidade, o termo era a despersonalização, certo? Hoje em dia você tem, que nem quando você chega para mim para conversar e fala assim, pastor, coisa incrível, eu estou vendo aí o mundo como é que está e estou ficando desesperado, a coisa tá doida, né? A internet aí tá bombando um monte de coisa, estou ficando doido. Meus filhos tal, minhas filhas e tal, estou ficando doidinho. Como é que vai ser? Eu falo assim, vai ser aquilo que você projetar nos teus filhos. Mas está acabando, tá? Se você está vendo é que você não faz parte desse mundo. Mas se você começa a gostar disso, né? Ah, não tem nada, pô, tá tudo certo. Então você já começou a ser influenciado a tua identidade por algo. E aí você vai começar a questionar a palavra, por que eu tenho que fazer tal coisa se todo mundo faz desse jeito? Por que eu tenho que seguir a palavra certinha, sendo que ninguém faz isso? Então, eu não sou todo mundo e eu não sou esse ninguém, eu sou a pessoa que ele segue o que foi falado da palavra. Então tem aqui em Tiago 4,7, fala assim, que o diabo é o nosso maior inimigo, né? E a gente precisa discernir dos ataques, né, contra a nossa mente e personalidade, para que a gente possa viver uma vida cristã sadia e abençoada, né? Ele tenta nos amaldiçoar e nos contaminar com as suas oferendas e propostas pecaminosas, mas Deus é poderoso para nos revestir e vencer. O Tiago 4,7 é aquela resistir ao diabo e fugirá de vós? É isso? Então, ok, vamos ler uma coisa, né, que a gente já falou domingo. Eu não falei, o Wagner não falou. Sobre uma coisa que até eu falei há uns 6 anos atrás, sobre o Daniel, do Sadraque, Mesaque, Abnego e Abimael. Lembra o nome? Beltesazar, né? Beltesazar. É isso aí. Daniel, ele preservou a identidade de uma forma estranha, né? Ele recebeu um novo nome, né? Então Daniel, que era Deus é meu juiz, para Beltesazar, príncipe de Baal. Ele não mudou não, filho, entendeu? Ele continuou como Daniel. E Misael como quem é como Deus, para Mesaque, quem é como Acur, Deus da lua. Ananias, Jeová é misericordioso, para Sadraque, o amigo do rei. Azarias, quer dizer, Jeová é o meu socorro. Ele mudou o nome para Abednego, servo de Nego, Deus Mercúrio. E Daniel era para ser príncipe de Baal, não foi. Qual o nome que você tem recebido do teu inimigo?
fracassado, derrotado, infeliz, perdedor, sei lá, né? O desafio é não se contaminar. Quando você vai para Atos 15, por exemplo, 28 e 29, não se contaminar com a comida e as iguarias do rei, por exemplo, né? Seria aquilo que era consagrado também. Mas a gente não sabe no profundo, mas tem coisa mais errada aí. Talvez era um costume que podia trazer muitos malefícios, né? Era imunda, era imunda. Eles faziam aquelas orgias, eram umas coisas meio estranhas, né? Então, vai saber o que eles comiam, na verdade. Tinha contaminação moral, sentimentos, emoções, etc., que passavam aquilo lá, né? Então precisamos tomar cuidado com as comidas do diabo. Em Gálatas 5, 16 a 21, né? Você já sabe, obras do Espírito, obras da carne e frutos do Espírito. Então, será que você tem vencido os desafios de não se contaminar? Programa de televisão, uma companhia, mentira, sensualidade, impureza, engano, etc., né? Então os pecados dos finais dos tempos começaram, né? As impurezas sexuais, os dias de hoje, a internet, por exemplo, né? A ganância, é o lucro, só lucro. Você vê as empresas, elas têm que mandar embora e gerar lucro. Elas têm que economizar tempo e gerar lucro. Diminuir as coisas boas, gerar lucro. E não importa, eles não querem saber da população. As empresas, quando vinham para São Paulo, por exemplo, né, de imigrantes e tal, eles faziam a empresa, fazia casa para os funcionários, dava escola para os funcionários, se preocupavam com a família. Hoje, quer que você se lasque, né? Aí tem, junto com essa ganância, entra o egoísmo. Ninguém se preocupa em entender os outros. Não quer saber da tua verdade, quer saber que se lasque. A idolatria, né? Hoje está presente com a idolatria dinheiro, padrões, contato no celular que não quer apagar, como o Wagner falou, né? Pessoa, etc. Então são idolatrias. Tem coisas que são maiores que Deus, né? Ira sem controle, intrigas comerciais, manifestação sem controle aí, né? Violência em todos os locais, ações loucas a cada dia, né? Sentimento de injustiça extrema. Esses são os pecados da atualidade que eu tinha passado por Vagnão, né? Sobre esse assunto. E é muito importante você entender. Então, voltando. Quando a sua identidade começa a gostar de alguma coisa e sair um pouco fora da palavra, por exemplo, vamos falar sobre Martinho Lutero. Quando ele interpretou que ele não precisava fazer mais nada para ser salvo, ele gostou da doutrina. Quando Calvino falou que ele já era predestinado, gostou da ideia. E muita gente gostou e seguiu. E se eu lançar uma teoria que se a gente fizer um ritual sagrado aí, todo mundo está salvo, ninguém vai mais morrer, você pode fazer o que quiser, você vai gostar, alguém vai gostar e vai seguir. Você conhece aquele Henri Cristo, que ele se fala que é Jesus Cristo, a reencarnação, né? Tem seguidores, ele ganhou um jatinho, povo. Ele ganhou um jatinho. Ele tem seguidor porque fala o que alguém quer ouvir. Nós vemos um monte de doutrinas paralelas, que é o que o povo quer ouvir. A Bíblia é deixada de lado, né? O Espiritismo fala o que o povo quer ouvir, você não morre. Tem uma doutrina que fala que se você acreditar que Jesus está vivo, ou acreditar em Jesus, não importa, onde ele está, você nem fica sabendo. E se você se batizar nas águas, tá bom, não tem problema, você vive tua vida. E não importa como você vive, importa que você acreditou e se batizou nas águas. Esse é o principal, né? Outras doutrinas acreditam,
sei lá, que se você estiver todo dia na igreja, você está salvo. E não te dá o que Cristo ele ministrou durante a vida dele, e não tem tudo que nós lemos agora. Nós lemos só um capítulo, né? Um capítulo nós lemos aí e já dá para assustar. E você luta contra a tua carne? Você tem dó do seu filhinho que ele está sendo acusado de estar, como que eu posso falar? Excluído da maioria? Não orgulho ter o filho excluído da maioria? Hein? O que você acha? Então nós temos que entender qual é realmente o teu gosto. Entendeu? Não me importa. Mas importa para uma pessoa se você está querendo a doutrina dele ou não. Você está entendendo? Então, se você é uma pessoa que entendeu e quer lutar contra a carne e você não está em movimentos, né, assim, o que te agrada, né? O que te agrada é fácil, filho. Se eu te der uma doutrina que te dá muita grana e liberdade para você curtir o mundo, você vai amar, filho. Se eu falar que esse caminho é o de Deus, você vai amar. Amar e muito. Entendeu? Você tem que definir qual é o teu gosto, a tua personalidade. É Cristo. Você quer entender o que ele falou e quer seguir o que ele diz? Você tem gosto pela palavra do Senhor e quer modificar a tua vida? Custe o que custar. Entenda. Quando fala na palavra para você se abster do egoísmo, por exemplo. Mas chega uma hora que você é confrontado, você vai preferir o quê? Entendeu o que eu estou falando? Se é para abolir a ganância, se é para abolir a avareza, o orgulho. Será que você vai querer essa doutrina ou vai querer uma doutrina que não precisa fazer nada? Nem dos teus vícios você precisa sair. Nem do teu mau comportamento você precisa sair. Nem da tua concordância com o pecado você precisa sair. Né? Então essa é a diferença das doutrinas. É de acordo com a tua personalidade. Ah, mas pastor, são igrejas fenomenais que o pastor é teólogo, ele lê a Bíblia. Ele lê a Bíblia. E, por incrível que pareça, ele decide que tem coisas que não são importantes. Não sei se você ouviu o que falou o cantor Fernandinho, é isso? Não sei se é o Fernandinho, não sei qual que é. Não é o Fernandinho, não. Eu não sei. Leonardo Gonçalves. Ele falou que a Bíblia, igualzinho o René Krivitz, ela é uma Bíblia arcaica, machista e branca, certo? Então, essa pessoa já é racista, porque se ele já separa a raça humana por cor, ele é racista. O ser humano, ele não tem raça, ele é o ser humano. E se ele separa, a lei é para todos, certo? Todos, não tem distinção. Raça, credo, cor, está na palavra isso aí. Não há acepções de pessoas. Então a Bíblia não foi feita para uma raça. E não foi feita para macho. Foi feita para o ser humano. Simplesmente ele ensinou como cada ser humano tem que agir. Então esse camarada, ele achou que ele pode mudar a Bíblia de acordo com a vontade dele. O Krivitz também, sobre homossexualidade, sobre outras coisas. O problema deles. Entendeu? Eles gostam disso, eles querem isso, eles estão querendo isso. Então, nós não podemos nos misturar com pessoas que discordam da palavra. Por isso que talvez tem muita igreja abarrotada e algumas que são difíceis de seguir, porque são poucos que querem a identidade de Cristo.
entendeu? Eu perdi minha vida há uns tempos atrás, em 1995. Perdi, morri. E nasceu, e eu estou crescendo para a estatura de varão perfeito, lutando contra a minha carne, contra o meu sangue, todos os dias para ser aprovado um dia, para ser aprovado e vencer, entendeu? E eu não posso voltar para trás, porque senão me torno um zumbi. Quando eu começo a gostar da carne, quando eu começo a gostar das coisas antigas, é sinal que eu estou ressuscitando o Eliezer. E esse meu nome novo, espiritual, que Cristo me deu, que eu nem sei qual é, porque só Ele sabe. Eu me chamo Eliezer aqui no mundo, porque é um nome que eu recebi quando eu nasci, mas o meu nome espiritual só Ele sabe. E eu vou prosseguir para o alvo, sem nenhuma interrupção. Aqueles que querem a identidade de Cristo, eles também estão seguindo para o alvo, sem interrupção, sem querer doutrinas de ventos. Eles querem a perfeição. Começa a ter o não concordo, não gosto, eu não concordo, eu não gosto. O que a gente faz com isso? Nada. Não é problema nosso. Quando alguém não concordar contigo sobre a palavra, você fala assim, é a personalidade dele, que não é a de Cristo. Está entendendo? Não debate, eu não debato doutrina, não debato nada, porque nós temos uma coisa para ver, a Bíblia, filha. Você lê a Bíblia, está lá. E não tem interpretação, tem que ser exatamente a Bíblia, não teoria. Você tem que ter a mente de Cristo, a mente de Deus, pensar como Ele, agir como Ele, ser contra o mundo. E não está nem aí. Vamos viver, povo. Deus te abençoe. Mais um dia de vitória. Dia 1º, tamo junto. Dia 1º, vamos voltar a estar junto? É minha vontade? Olha, eu queria que todos estivessem vacinados, né? Mas vai faltar uma partezinha ainda. Mas vamos estar juntos, sim. A maioria, né, que já está vacinado, a não ser os jovenzinhos, né? Mas uma boa parte já está vacinada. Ah, pastor, mas a vacina é perigosa. Então, para que vale a vacina? Se tá dando para todo mundo não ter essa doença, já está caindo os índices, graças a Deus, né? Mas se a vacina não vale nada, então por que tomamos? Né? Não dá para entender. Vale sim, povo, vale sim. Deus sabe quem tem que ter, quem não tem, quem vai pegar, quem não vai. Só tem uma pessoa que sabe, o homem. É o meu Pai. E ele definiu quem vai ter ou quem não vai ter. Os bons, os ruins, os mais ou menos, os santos, os não santos. Está na lista dele lá. E não é problema meu, né? E nós vamos se reunir, vamos. Eu sou vacinado. A primeira dose, vou tomar a segunda agora, dentro de uma semana, talvez, ou 2. E estamos lá. Vamos batalhar. Vamos estar juntos para comemorar. Né? A saudade do povo é muito grande, mas vamos estar juntos. Deus abençoe você. Sexta-feira tem oração. Então vamos estar orando, tá bom? Deus abençoe.